Hoje em dia existe uma expressão muito comum, principalmente entre os jovens, que é dar ghost. Talvez tu até tenha ouvido falar dela. Dar ghost é quando alguém simplesmente desaparece. A pessoa para de responder mensagens, para de atender ligações, para de demonstrar interesse. Ela não briga, não explica, não termina o relacionamento. Ela apenas some, desaparece. Talvez tu até já tenha sofrido com isso, ou já fez isso com alguém. Mas hoje eu quero fazer uma pergunta diferente. E se tu estiver fazendo isso com Jesus? Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. E o vídeo de hoje é esse mesmo. Você deu um ghost em Jesus? Eu sei que essa pergunta pode parecer estranha à primeira vista. Afinal, tu continua acreditando em Deus. Tu continua frequentando a igreja. Tu continua se considerando cristão. Mas deixa eu te perguntar novamente. Quando foi a última vez que tu parou para ouvir Deus através da sua palavra? Quando foi a última vez que tu parou para orar, tu parou para falar com Deus não somente para pedir coisas, mas para simplesmente estar na presença dele? Quando foi a última vez que tu parou para falar com Deus porque sentia saudade da presença dele? Existe uma diferença enorme entre abandonar a fé em Deus e simplesmente começar a ignorar Jesus aos poucos. Muitas pessoas, elas não rejeitam a Cristo de uma vez. Elas apenas começam a responder menos. Depois deixam a Bíblia fechada por alguns dias. Depois deixam a oração para mais tarde ou para amanhã. Depois trocam a presença de Deus por uma distração disponível. E quando percebem, já estão uma vida inteira sem falar com aquele que ele dizia amar. E é exatamente neste contexto que eu quero te convidar para olhar para uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a parábola das 10 virgens. Jesus conta que 10 virgens aguardavam o noivo. Todas estavam esperando. Todas tinham lâmpadas. Todas sabiam que o noivo viria. Todas pareciam estar no mesmo lugar espiritual. Mas havia uma diferença fundamental entre elas. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. As prudentes levaram azeite suficiente. As insensatas não se prepararam adequadamente. Observe algo importante: nenhuma delas deixou de acreditar que o noivo viria. O problema não era falta de informação, não era falta de conhecimento, nem ao menos era falta de preparação. Elas sabiam sobre o noivo, mas nem todas estavam prontas para a chegada do noivo. E eu acredito que esse é um dos maiores perigos da vida cristã atualmente. Ter informações de Jesus sem ter uma vida com ele. Saber versículos sem buscar a sua presença. Frequentar cultos sem desenvolver uma intimidade com Deus. Ter uma aparência de espera enquanto o coração está distante. As virgens prudentes mantiveram o azeite. Elas estavam preparadas para uma demora. Estavam preparadas para a noite. Estavam preparadas para continuar esperando mesmo que demore. Já as insensatas, elas não se prepararam. Elas pareciam prontas, mas apenas pareciam. Então aconteceu algo que mudou tudo. No meio da noite se ouviu um grito: "Eis o noivo, saiam ao seu encontro." Naquele momento ficou evidente quem estava preparado e quem não estava. A preparação não podia mais ser comprada, não podia ser mais emprestada e nem mais improvisada. O encontro com o noivo já havia chegado. Sabe o que mais me chama a atenção nessa parábola? É que Jesus não estava falando de pessoas que odiavam o noivo. Ele estava falando de pessoas que esperavam o noivo, mas algumas delas deixaram de viver de acordo com essa espera. Sabe, isso deveria nos fazer refletir profundamente, porque é possível acreditar na volta de Cristo e ao mesmo tempo viver como se ela nunca fosse acontecer. É possível dizer que ama Jesus sem
passar dias sem falar com Ele. É possível afirmar que Ele é nossa prioridade enquanto dedicamos nosso tempo, energia, atenção a tudo menos para Ele. É possível continuar se chamando cristão enquanto a nossa vida com Deus está cada vez pior, enquanto nosso relacionamento com Cristo está cada vez mais distante. Talvez hoje Jesus não esteja sendo rejeitado na tua vida. Talvez ele apenas esteja sendo ignorado. Talvez tu não tenha abandonado a fé. Talvez tu tenha apenas começado a deixar Jesus no vácuo. A Bíblia continua aberta, mas tu não lê. A oração continua disponível, mas tu não ora. A presença de Deus continua acessível, mas tu está ocupado demais para buscá-lo. E o mais impressionante disso tudo é que Jesus, ele continua chamando, continua convidando, continua falando, continua estendendo a sua graça e ele continua esperando a sua resposta. O evangelho não é sobre alguém, sobre um Deus distante tentando se aproximar de nós, mas a história é de um Deus que se aproximou tanto a ponto de entregar o seu próprio filho por amor a nós. Na cruz, Jesus não te deu um ghost. Na cruz, Jesus demonstrou o quanto estava disposto a te buscar. Enquanto nós estávamos perdidos, ele veio ao nosso encontro. Enquanto nós éramos pecadores, ele morreu por nós. Enquanto nós nos afastávamos, ele nos chamava de volta. Por isso, a pergunta desse vídeo não é para gerar culpa, é para gerar reflexão. Como está o teu relacionamento com Jesus? Tu ainda responde quando ele fala? Tu ainda sente prazer em sua presença? Tu ainda espera um noivo com o coração desperto? Ou será que sem perceber tu começou a deixar ele no vácuo? A boa notícia é que enquanto há vida, há esperança. Ainda existe oportunidade de voltar. Ainda existe a possibilidade de abrir a Bíblia novamente. Ainda existe a possibilidade de colocar os joelhos no chão novamente. Ainda existe a possibilidade de buscar a presença de Deus. Ainda existe a possibilidade de restaurar a sua comunhão com Cristo. Jesus continua chamando. O noivo continua vindo. E eu te pergunto, quando ele chegar, tu estará preparado? Ou ele apenas encontrará mensagens não respondidas? Hoje é o dia de responder ao chamado de Cristo novamente. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus. Se tu chegou até aqui, deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. E se tu não é inscrito, se inscreve e um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau!